it's so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes e web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podcast Jurídico. É o 16º episódio, Mundo Jurídico como você nunca viu. E se vocês estão gostando dos nossos episódios, não se esqueça, já faça a sua inscrição, deixe o like, deixe os comentários aí, compartilhe bastante e assine o sininho das notificações. Ativar o sininho das notificações. É isso aí, viu, galera? Ó, não esqueça, deixa o like aí bastante aí, viu? Faça sua inscrição no nosso canal. Estamos conectados aqui com a melhor internet online. Ah, e outra coisa. Siga também nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. pod_leg jurídicos. Tanto o Instagram como o Facebook. Que vai estar aparecendo na descrição aqui desse vídeo, viu, galera? Siga lá. E é isso aí. Vamos para mais um episódio. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, hoje recebendo com grande satisfação o Dr. Igor Penafiel, que vai nos ajudar a esclarecer mais um assunto de interesse da população. Hoje nós falaremos sobre o orçamento secreto e o Sigilo de 100 anos. Assunto Doutor bastante Igor, seja polêmico, bem-vindo. né? Obrigado. Bom. Boa tarde, meu amigo Dr. Felipe Nunes. Boa tarde, doutora Cristiele, Dr. John Kennedy. É uma grata satisfação estar aqui, fazer parte do Podleges, que vem contribuindo bastante com a informação. Inclusive, queria parabenizar todos vocês pela iniciativa. E, assim, vamos tratar hoje desse assunto, vamos ter essa conversa hoje que é bastante informativa e bastante atual. Eu me arrisco a dizer, Dr. John Kennedy, que está entre os 4 assuntos, vamos dizer assim, mais mencionados nessa campanha, nessa corrida presidencial, né? Que seria justamente a questão do orçamento secreto e, posteriormente, o sigilo, tão falado sigilo de 100 anos, né? Creio que tenha como contribuir bastante com a informação dos nossos ouvintes, nossos espectadores, e seria bem interessante a gente dissecar isso, os podileiros, melhor dizendo. Aí, rapaz. Inclusive, por que não dizer, desfazer algumas fake news que existem em torno desses assuntos, né? E sempre trazendo a melhor informação, esclarecendo naquilo que for possível. O objetivo nosso é justamente esse, é com isenção trazer informação, e informação de qualidade. Porque no momento que a gente atravessa hoje, de campanha eleitoral, os ânimos exacerbados, os lados muito antagônicos, cada um tem uma visão dos assuntos, destes assuntos. Então nós queremos hoje justamente isso aí, trazer uma visão isenta, de realmente, é secreto realmente o orçamento? Não é secreto? Como é que funciona esse orçamento? Qual que é, de fato, o fundamento dele? E, da mesma forma, o sigilo de 100 anos. Porque se a gente ouve, quando a gente ouve tanto um lado quanto o outro, que estão chegando agora na reta final da campanha eleitoral, a gente encontra visões completamente antagônicas. Esse orçamento secreto, ele realmente é secreto? Já existiu? Nós podemos fazer comparação com outros tipos de orçamento, com outras discussões a respeito do orçamento que já passaram por processos eleitorais e por vários processos administrativos? Muito, muito. Na verdade, assim, eu me arrisco a dizer que ele só tem uma roupa nova, não mudou o personagem, certo? Mas, de antemão, essa denominação, orçamento secreto, foi uma denominação dada pela mídia. O nome técnico seria RP9, ou emenda do relator, mas ficou conhecido como orçamento secreto, que de fato é secreto. Por que é secreto? Se você me permite, eu queria primeiro fazer um apanhado histórico para a gente entender até chegar a esse orçamento secreto. Acho que fica melhor o entendimento. O presidente Bolsonaro assumiu em 2019
E pelo menos naquele primeiro momento, aquela iniciativa dele foi de indicar um ministério técnico. Isso é exemplo do ministro Marcos Pontes, do ministro Sérgio Moro, que eram pessoas técnicas e até então não eram políticos. Isso agradou uma parte da população, mas em contrapartida desagradou muitos parlamentares. E esse desagrado dos parlamentares, eles tinham que tomar uma medida para contrapor esse fato. Daí, criaram, porque assim, o orçamento de 2020 deve ser criado em 2019, né? E assim sucessivamente. Em 2021, criado em 2020. E pela lei orçamentária anual, o Legislativo propôs a emenda, que seria a emenda parlamentar, o RP9, que hoje é conhecida como emenda, como orçamento secreto. E por ocasião dessa criação, eles propuseram da seguinte forma, uma fatia bem significativa, uma fatia de em torno de 16,5 bilhões. É importante mencionar que os parlamentares já detêm a emenda parlamentar. A emenda parlamentar são 9 bilhões, dividido proporcionalmente para cada deputado, isso de acordo com... São as chamadas emendas individuais, né? Isso, tem as individuais, as de bancada, de comissão, mas vai ficar dentro dos 9 bilhões. Hoje, o nosso Piauí tem 10 deputados federais. Cada um recebe em torno, uma estimativa, porque esse orçamento ele muda de ano para ano, de 17,6 bilhões, 17,6 milhões, que é algo de livre, que a gente chama de impositivas. Ou seja, eu tenho, para facilitar o entendimento, eu na qualidade de presidente, eu tenho 3 deputados federais, vocês 3, e eu deposito na conta de cada um 17,6 milhões. Você só tem, na qualidade de deputado, só tem que me justificar para onde está indo. Você não tem que pedir para que eu coloque a senha. A senha está na sua conta. Você coloca a senha, você destina para quem você quiser. Certo? Porque ela é impositiva, ela não precisa ir da autorização do presidente. A emenda, o orçamento secreto, diferente disso, não. Ela não é impositiva, então ela precisa do aval do presidente. Certo? Mas aí, por que foi criado isso? Primeiro, o parlamento, em uma resposta ao executivo, criou a emenda do relator, né? Eu vou falar sempre orçamento secreto para facilitar, mas se trata da mesma coisa. Criaram um orçamento secreto e, de fato, o presidente Bolsonaro vetou naquele primeiro momento, porque era uma atribuição dele. Só que também é uma atribuição do Congresso derrubar o veto do presidente. E eles derrubaram. Quando eles derrubaram, aí o presidente se viu acuado e teve que fazer a negociação. Chamou para negociar. Quando é mencionado em alguns momentos, em alguns debates políticos, nessa corrida presidencial, que o presidente Bolsonaro enviou para o Congresso essa proposta. Enviou, mas ele já não tinha opção. Ele estava acuado. Enviou como resultado da negociação que ele teve que fazer com as bancadas do Congresso. E dentro da negociação, ele fez aí o que a gente chama de pulo do gato. Eu assino, eu concedo esse valor, entre aspas, né? Retirando em 2 anos mais de 30 bilhões. Mais de 30 bilhões. Do orçamento que seria controlado pelo executivo, passou a ser controlado pelo legislativo. Só para você ter uma ideia, o PIB do Afeganistão é 19 bilhões. Em 2 anos, o Brasil muito mais do que quase dobrou isso. Foi 30 e tantos bilhões em 2 anos. E o presidente teve essa sacada, vamos dizer assim, bom, eu até concordo, entre aspas, mas elas não serão impositivas. O que quer dizer isso? Bom, eu vou colocar aqui, eu vou depositar no presidente, nessa conta aqui, que vai ficar em nome do Podleges. Doutora Cristiele, doutor Felipe Nunes, doutor John Kennedy, vocês têm a senha. Só que precisa da senha do presidente para confirmar. Só sai se tiver a assinatura dos 2. Ou seja, eu dei uma segurada. Isso vai aumentar o quê? O poder toma lá da cá a barganha. E é assim que tem sido usado. Vou dar um exemplo. Esse aumento do Auxílio Brasil para R$600 foi conseguido às duras penas e a troco do toma lá da cá. E isso contribuiu bastante. Bastante. É inegável que o orçamento secreto atuou de forma incisiva e decisiva para que houvesse aprovação não só desse caso, mas de vários outros. Paralelo a isso, o presidente vinha sofrendo pressões. Os filhos dele sendo investigados, escândalo de rachadinha, e outros assuntos, né? Havia rumores de que ele sofreria um processo de impeachment
Bom, passado isso, ele não teve, ou ele negocia, ou ele então teria o mesmo destino da ex-presidente Dilma Rousseff. E do ex-presidente Fernando Collor. Sim, o ex-presidente. E chegaram ao ponto que chegaram justamente porque não tiveram capacidade de negociar com o Congresso, né? Justamente. E o grande problema que a gente enxerga nesse orçamento secreto, na verdade, não são nem os valores, é de fato que ele chegue lá na ponta, que ele atinja os seus objetivos, né? Porque o objetivo do orçamento secreto, você me corrija se eu estiver errado, é prover o parlamentar de um recurso para que esse recurso seja aplicado na sua base, porque é objetivo e é função do deputado realmente defender a sua base, onde ele foi votado, o estado que ele representa. Então, o objetivo é esse. Agora, o grande problema e a grande crítica é que esses valores, esses recursos, não têm chegado à base, não têm sido aplicados exatamente onde eles deveriam ser aplicados. Perfeito. O entendimento, pelo menos a priori, o objetivo, vamos dizer assim, seria esse. Seria você alimentar os parlamentares para que faça esse dinheiro chegar até o final, que é a população, né? Chegar até a população com medicamentos, com saúde, educação, infraestrutura, tudo isso. O fato é que pela falta de transparência, daí a denominação secreto, tem gerado inúmeros casos de escândalos de corrupção por conta disso. Porque, só para você ter uma ideia, quando o presidente destina uma obra, eu falo destina porque tem que ter o aval dele, para um determinado deputado, ele não precisa nem dizer quem foi que solicitou. Ele não precisa dizer que é um deputado que está recebendo esses valores. Claro, existem dados paralelos a isso que apontam que 96% dos deputados beneficiados são da base governamentista. E 4%, coincidência ou não, da oposição. Isso, consequentemente, gera um desequilíbrio em qualquer eleição. Porque são cifras muito altas e distribuídas de forma indiscriminada. Ou seja, eu tenho a previsão para 2023 são 19 bilhões. 19 bilhões. Isso já foi proposto de imediato pelo próprio governo, pelo próprio presidente, né? Ainda vai ser discutido, mas é muito provável que seja aprovado. Então, se eu tenho 19 bilhões, fora os 9 de emenda parlamentar, para tratar, para convencer, para negociar e chamar para conversar, como se dizem, são valores bem significativos e que, sem sombra de dúvida, eles vão pesar na hora de tomar qualquer decisão, na hora de aprovar qualquer projeto, decreto, algo tipo, projeto, alguma lei nesse sentido. Agora, por falta de transparência, né? É orçamento secreto, então você não vai ter uma transparência. Por falta dessa transparência no orçamento secreto, ele é comparado com o mensalão. Sim. O mensalão, todo mundo sabe que, de fato, foi um escândalo de corrupção, de compras de apoio no Congresso, né? E o orçamento secreto, por falta de transparência, é comparado com o mensalão. É como se fosse um segundo mensalão, né? E que, de fato, não é. E aí, você poderia explicar pra gente aí essa diferença do orçamento secreto pro mensalão? Sim. De fato, existe muita essa comparação. Inclusive, há também comparações com o escândalo de 93, dos anões do orçamento. Inclusive, estive conversando com o doutor John Kennedy aqui antes do início. E, assim, tem muita semelhança. Agora, qual a diferença crucial? O mensalão era todo ilegal. Qual era a finalidade do mensalão? Era nutrir as bases governistas de propina. Maletas, as famosas... Aqueles escândalos de milhões e milhões na cueca, em apartamento e por aí se vai. Foram vários, mas o intuito era justamente esse. Como? Bom, eu indicava um representante do partido da base aliada para compor alguma pasta, algum ministério. Não à toa que 11 ministros foram presos na época do governo Lula, do presidente Lula. Então, o que acontece? Se ele estava responsável por destinar valores para alimentar de propina o seu partido e seus aliados. Era somente essa a finalidade. No que diz respeito ao orçamento secreto, a finalidade, pelo menos no papel, não é essa. A finalidade é o quê? Muito embora haja... Na teoria, né? Na teoria seria o quê? Seria realização de obras, seria fazer com que chegue até o povo, realmente, esse valor. Só que sem fiscalização. É complicado. Eu posso dar um exemplo, e aqui a doutora Cristiane pode me ajudar nisso, porque o meu domicílio eleitoral é Brasileira. Então, em Brasileira, eu nunca vi, como na última eleição agora, tanto calçamento de uma vez só. Nós tivemos mais deputados, mas tivemos 5 deputados votados na cidade de brasileira, uma maneira mais acentuada em Brasileira. E claro, isso é muito bom. Se está chegando até a população, perfeito, é louvável, vamos aplaudir.
Agora, eu nunca tinha visto tanto calçamento justamente nesse período. De eleição, né? Próxima Eleição. eleição. Que gera, volto a bater na mesma tecla, gera um desequilíbrio. Mas qual seria a diferença aí só voltando à pergunta, qual seria a diferença entre o mensalão, porque é todo ilegal, e o orçamento secreto? O orçamento secreto a gente pode dizer até que é imoral, mas ilegal não é, porque foi aprovado pelos parlamentares. Ou seja, aqueles que se beneficiam aprovaram o orçamento secreto. A verdade é essa. E outra diferença também que é marcante é que no mensalão, esses recursos que foram desviados, notadamente iam para o bolso dos parlamentares. Diretamente para o bolso deles. Eles não tinham obrigação nenhuma de usar esses recursos em prol da população. Já o orçamento secreto é o contrário. Ele pode até estar sendo desviado, mas o objetivo dele é atingir a população, é beneficiar aquele que realmente precisa. Agora, se não há um controle, se não há uma fiscalização, aí também a gente pode acreditar isso à falha nos órgãos de controle, porque nós temos o Tribunal de Contas da União, temos a CGU, que estão ali para justamente fiscalizar a aplicação de recursos públicos, né? Os tribunais de contas dos estados também, cada estado Também tem os tribunais de contas do estado poderiam participar dessa Também. fiscalização. Mas eu vou isentar um pouco os órgãos fiscalizadores, porque por lei, pelo menos foi essa a ideia central, é que foi feito tudo para que não houvesse a fiscalização em si. Não à toa que quando chegou no STF, a ministra Rosa Weber suspendeu, no primeiro momento, o orçamento secreto, essa verba, sob a alegação, e disse que retiraria a suspensão, desde que houvesse transparência. Tudo bem, foi retomado, foi cancelada a suspensão, mas não houve ainda, de fato. Por exemplo, nós temos um caso que um cidadão não identificado tem lá só como assinador, ele recebeu em torno de 200 e tantos milhões. Então, assim, é muito falho, a verdade é essa. E assim, eu não sei se há interesse dos parlamentares, pelo menos nesse momento, em dar essa transparência, em conceder essa transparência. Porque, como eu falei, o objetivo, pelo menos no papel teórico, o objetivo primário, é até louvável, que chegue mais rápido até o contribuinte, até o cidadão, sem haver tantos entraves, mas, na prática, o que nós temos visto são vários escândalos de corrupção. Não estou aqui atribuindo a culpa a A ou B, mas, por exemplo, podia citar como exemplo algumas cidades do Maranhão. Tiveram, inclusive, foi matéria publicada aqui no Jornal do Piauí, e até trouxe aqui algumas observações. Eu vi mesmo. Por exemplo, na cidade, o título lá da matéria era Farra Ilimitada. Na cidade de Igarapé Grande, no Maranhão, 34 consultas por habitante. O recorde mundial é a Coreia do Sul, 17 consultas por habitante. Mas em Igarapé Grande, do Maranhão, eles se distribuíram de uma forma que ficariam 34 consultas por habitante. Ou seja, está errado. Tem uma coisa que não está cheirando bem. E a gente pode também identificar o seguinte: se isso foi localizado, há possibilidade de fiscalização. Né? Rastros são deixados. Mas né? a prestação de contas. Pois é, rastros são deixados. Isso. Mas se os órgãos fiscalizadores quiserem, eles têm como identificar. Porque é feita uma prestação de contas. Sim. É feita uma prestação Sim. de contas. E aí pega um dado desse, um dado absurdo, que todos sabem que é impossível de que realmente tenham sido feitas essas 34 consultas por habitante. E teve um outro caso também de dentes, né? Mas esse extração de dentes aí que Santa Quitéria do Maranhão. deixou todo mundo banguelo. Santa Quitéria do Maranhão fez mais exame de HIV do que a população de São Paulo. Tem um negócio errado. E essa que você mencionou aí é a de Pedreiras, onde foi extraído, pelo menos no papel, extraído tanto dente que seria em torno de 19 extrações dentárias por habitante. Cidade mais banguela do país. Seria essa. Absurdo. Fora o escândalo dos tratores, 238 milhões para a compra de tratores, retroescavadeiras, superfaturadas. Agora, valor assim não se justifica. Agora é o seguinte, né, falando aqui em linguagem simples. O orçamento secreto é um orçamento do que o presidente vai enviar para os deputados. Não vou falar base aliada ou oposição, dos deputados, né? A partir do momento que chega na conta dos deputados, na teoria, é para chegar para a gente também, né? Não para os nossos bolsos, mas em obras, serviços públicos. Beleza. A partir do momento
que chega lá na conta dos deputados, e esse dinheiro não chega ao seu destinatário final, podemos responsabilizar o presidente por conta disso? Porque porque chegou na conta do deputado. Lá, ele que vai distribuir, né? Mas ele não vai distribuir. Fica pro bolso dele, sei lá, entra a corrupção no meio. E aí, a gente pode atribuir a culpa ao presidente? De forma alguma. De forma alguma. Seja qual for o presidente, né? Mas eu vou fazer uma correção. Somente uma correção, uma pequena correção. Porque assim, na verdade, esses valores, ele não teria como bem mencionou aqui John Kennedy, ele não teria como colocar no bolso, pelo menos não de imediato. Ele tem que lavar esse dinheiro, porque ele tem que prestar contas desses valores, certo? Aqui eu citei alguns escândalos, mas acontece muito o que ele chama de volta. E o que é essa volta? Vou destinar uma obra a um líder político da minha base aliada, a obra de 1 milhão, por exemplo, você me devolve, aí volta para o meu bolso 30%. Ou seja, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vai chegar alguma coisa lá, mas vai chegar, não é aquilo que deveria chegar, a verdade é essa. Vai ficar muito em corrupção. Então, assim, o orçamento secreto ele é legal, mas os próprios deputados fizeram um jeito de fazer qualquer tipo de corrupção lá e não ser fiscalizado. Sim. Basicamente isso. É legal. Se na teoria funcionasse como de fato está na lei, beleza, mas a gente sabe que a prática é um pouco diferente, né? Ou seja, eles estão usando da legalidade para cometer corrupção. Eles conversam entre si. E por falta de transparência e fiscalização, acaba que de fato se torna um mensalão. Por isso que é atribuído o orçamento secreto ao mensalão. E é acreditado muito também agora, principalmente depois que se encerrou o primeiro turno das eleições, que já os deputados e os senadores já estão eleitos, foi acreditado muito também ao orçamento secreto os valores vultosos das prestações de contas que o próprio fundo eleitoral não daria conta de atingir aqueles valores que eles gastaram nas suas campanhas. Então, muito desse orçamento secreto entende-se que foi utilizado nas campanhas eleitorais. Foi Caixa 2 que foi utilizado nas campanhas eleitorais. Assim, aí se falou, eu não lembro aqui no início, mas o orçamento secreto, ele começou quando? Ele começou, na verdade, em 2019. 2019, né? É importante mencionar isso, que já existiam as emendas do relator. Ela foi turbinada, vamos dizer assim. Então, a gente conta a partir daí, a partir de 2019. Porque a partir de 2019, ela foi feita a proposta, aí houve toda aquela história que foi mencionada, que houve uma proposta, o presidente vetou, derrubaram o veto do presidente e chamaram para negociar em 2019 para começar a valer em 2020. Em 2020, ela começou já com 16 bilhões. Ou seja, tinha a emenda parlamentar antes de 2019. Acontece que as emendas parlamentares tinham transparência, não era isso? Mas elas continuam ainda. Ainda existe. Existe a emenda parlamentar. O orçamento secreto é um orçamento a mais. Um orçamento a mais. Uma emenda a mais. Que existe a emenda parlamentar, que é transparente. Que é transparente, né? Que essa é fiscalização. impositiva. Uhum. Existe essa do orçamento secreto. Então foi criado tipo uma modalidade a mais. Isso. Nessa brincadeira aí, foi tirado, em 2 anos, mais de 30 bilhões do governo. Inclusive, no último debate que eu assisti, o Lula fez algumas críticas em prol do Bolsonaro, porque ele não teve pulso. Ele perdeu do executivo, saiu do executivo, do poder do executivo e dos ministérios, passando para o legislativo, mais de 30 bilhões em 2 anos. Aí a conta começa a não fechar. Fica muito bom para o legislativo. Então, acredito, John Kennedy, que o próximo presidente, seja ele quem for, vai encontrar, se for o Bolsonaro, eu acho que ele vai encontrar um cenário mais favorável no sentido de que ele conseguiu eleger a maioria. A maior talvez bancada. até mesmo utilizando esses recursos Isso, do orçamento secreto, ele conseguiu fazer a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Vamos esclarecer um pouco aqui. A gente está falando do Congresso, né? A gente fala deputado, mas essas emendas, né, do orçamento secreto é destinado ao Congresso, tanto os deputados federais como os senadores também. Deputados federais. Isso. E os senadores. Agora, emendas diretamente para o Estado, vindo da presidência da União Federal, para os governadores? Não entraria nesse orçamento secreto, aí, vamos dizer. Existem as emendas parlamentares, estaduais, mas não seria essa que é o foco da Então, o orçamento secreto que a gente está discutindo aqui... É o orçamento federal. É o orçamento federal destinado ao Congresso Nacional, onde ficam os deputados federais e senadores, não é isso? Pronto, basicamente
Você falando do... Você estava comentando do o próximo presidente, né? Sim. Aí eu até fiz umas anotações aqui. Não, na verdade, já é o próximo assunto que a gente vai falar, né? Não era a anotação que eu fiz aqui, era do próximo assunto que a gente vai falar, não é de orçamento secreto ainda não. Você ia falar alguma coisa? Sim, essa questão de orçamento está sendo muito discutida agora, principalmente devido ao período eleitoral, né? Criou-se essa celeuma. Mas problemas de orçamento sempre houveram. Nós sempre tivemos, como você citou agora há pouco, os anões do orçamento, depois o mensalão, alguma coisa até do petrolão entrou também na questão do orçamento, até chegar no orçamento secreto. Será que não tem condições de se governar no país sem afetar esse orçamento? Pra ser bem sincero, A nossa política, o nosso modelo político não tem condições de ser alterado para que a gente não tenha essa dependência e corra-se o risco de tempos em tempos aparecerem escândalos de corrupção, levando parte do orçamento que deveria ser aplicado em prol da população? Eu tive assistindo a entrevista do ex-presidente Temer, Michel Temer, onde ele mencionava isso, que o nosso modelo é muito complicado você trabalhar, você ser um presidente hoje da República sem compor, é quase impossível, na verdade, sem compor com o Legislativo. Se você não tiver alinhado, ajustado com o Legislativo, Temer tem várias fotos, ele ladeado pelo presidente do Senado e o presidente da Câmara, porque seria quase impossível ele governar, ele administrar, sem estar em consonância com os deputados e senadores. Né? E aquele que, porventura, rema contra esse sistema, essa força, vamos dizer assim, tem um fim parecido com o nosso ex-presidente Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello. A gente teve aqui no Podilés a prefeita de Piripiri, Jove Oliveira, e um dos nossos debates, das nossas conversas, foi justamente essa questão, porque ela é representante, ela é a chefe do Poder Executivo Municipal, né? E o presidente é o do federal, né? E nessa conversa, a gente falou justamente sobre isso, que quando você vai votar num cargo do Poder Executivo, como prefeito, ou como governador, ou presidente da República, é importante você olhar para o Poder Legislativo. Tem gente que considera o Poder Legislativo até mais importante do que o Poder Executivo, né? Os representantes do Poder Legislativo até mais importante. Então, para você olhar para o Poder Legislativo e votar naqueles candidatos que têm um pensamento parecido, igual ou parecido ao seu candidato do Poder Executivo. Justamente para que caso ele seja eleito e ele for governar, ele não tenha impasses com a oposição. Caso a Assembleia, ou o Congresso, ou câmaras municipais, a maioria seja formada por oposição. Porque vai ter esse impasse sempre do representante do Poder Executivo com a oposição formada, maioria, nas câmaras, né? E aí, quem se prejudica sempre é o povo, né? Sempre somos nós. E aí, justamente por isso que tem essa questão do orçamento secreto. Porque quando se forma a maioria, eu não lembro aqui, não sei se vocês, eu acredito que vocês devem lembrar, porque na eleição pro Bolsonaro, eu acho que ele não fez a maioria, fez? Não fez, tanto que ele teve que negociar e chegar no orçamento justamente, secreto. Na eleição passada, o Bolsonaro não fez a maioria. Na verdade, ele já entrou, foi batendo no Congresso, né? Ele entrou batendo no Congresso. E aí ele chegou num ponto que ele viu, porque é o seguinte, nosso sistema político, como você bem citou, é um sistema que realmente ele depende. É o equilíbrio entre os poderes, realmente tem que haver esse equilíbrio, mas apesar de cada um ter a sua competência, eles são interdependentes. Então o governo, o presidente da República, muitos acham que quem assume a cadeira de presidente tem todos os poderes, pode resolver todos os problemas. Na verdade, não é assim. Confunde com o ditador lá da Coreia do Norte. Exatamente, é confundido com o ditador, com o rei, um soberano absolutista. E, na verdade, não é assim. O presidente, ele tem que compor, no nosso sistema, ele tem que compor com o Congresso. O ideal seria uma composição harmoniosa e legal. E o que foi feito aqui, nesse tema nosso, realmente foi feita uma composição legal. É como você bem citou no início. Será que ela é moral? Né? Mas legal ela é. Então, hoje, por exemplo, se faz uma análise muito forte depois do primeiro turno das eleições, de como governará o próximo presidente. Qual deles será o presidente e como governará.
É sabido que foi formado no Congresso uma ampla maioria bolsonarista. Não só do partido do Bolsonaro, mas de todos os partidos que compõem a base do Bolsonaro, notadamente os partidos que fazem parte do chamado Centrão. Então, seria mais fácil governar o Bolsonaro com esse Congresso ou o Lula conseguiria fazer uma composição? E a que custo essa composição? Porque essa composição ela nunca é gratuita. Os parlamentares estão lá, deveriam cobrar realmente algo, mas deveriam cobrar algo que lá no final pudesse beneficiar a população. Mas, na verdade, pensam inicialmente no seu próprio umbigo, né? Então, o que é melhor para nós? Seria, vamos logo ser claros, a eleição de Bolsonaro ou a eleição de Lula? Quem poderia melhor conduzir o país com o Congresso que nós temos? Aí depende, né? Depende do orçamento secreto. Não, pois é, essa Mas o orçamento já foi aprovado. o orçamento do próximo ano ele já está lá, colocado. Não, é isso que eu tô falando, depende do orçamento secreto. Caso o Bolsonaro ganhe, aí já tem a base. Se o Lula ganhar, aí ele vai ter que trabalhar com o orçamento secreto. Pois é, mas... É interessante pontuar, só interrompendo, que assim, claro, se o Bolsonaro venha a se reeleger, consegue se reeleger, ele já tem uma ampla maioria no Congresso, né? Ele tem essa ampla maioria, tem um orçamento secreto, porque querendo ou não, estourou, eu não sei se foi algo bem-vindo ou mal visto no colo dele, então foi no governo Bolsonaro que foi criado esse orçamento secreto, mas, em contrapartida, caso o Lula viesse a assumir como presidente, viesse sair vencedor nas próximas eleições, lembrando que o orçamento secreto não é impositivo, teria que ter a chancela do presidente, e aí ele tem o poder de barganha para tentar reverter em favor dele. Claro, ninguém consegue administrar, ninguém consegue governar sem o Congresso do lado. Existe, mas ele poderia, determinar algumas matérias, ele poderia fazer por intermédio de decreto, mas para posteriormente transformar em lei, ele precisa... Depende do Congresso. Depende do Congresso. E assim, para ser bem sincero, é o toma lá da cá. Se ele não tiver o Congresso, às vezes eles não vão aprovar determinada matéria justamente para prejudicar o andamento do governo. É isso. Eles não vão deixar ele administrar. Ou ele tem o Congresso do seu lado, e dá tudo certo, todo mundo fica bem, aí, entre aspas, ou do contrário, fica complicado. Não, mas aí, nesse ponto é interessante a gente estudar o passado, né? Para entender o futuro, é bom a gente sempre olhar o passado. Sim. E o Lula, ele tem um timing, ele tem capacidade de negociação. Isso é inegável. Isso é inegável. O poder de negociação. Ele tem lábia, ele sabe falar, convencer. Ele sabe convencer, diferentemente do Bolsonaro. Infelizmente, diferentemente do presidente Bolsonaro, que na verdade sempre foi do confronto. O Lula realmente ele tem isso aí como ponto de vantagem dele. E, por outro lado, também a gente tem que entender que o nosso Congresso, seja ele qual for, ele sempre é um Congresso fisiológico. Os políticos eles estão sempre tentando se encostar em quem está no poder. Sim. Então, hoje, a maioria é bolsonarista. Do dia 1º de janeiro adiante, ninguém sabe qual vai ser a maioria. Qual vai ser o poder de negociação de quem estiver no poder, ou Bolsonaro ou Lula. Porque eles estão lá. Mas Bolsonaro assumindo provavelmente, ou pode ser também o Lula no dia 1º, estamos aí quase empatados, né? Então, só no dia 30 que saberemos. Mas qualquer um deles que sentasse na cadeira presidencial a partir do dia 1º, vai ter que abrir negociação com o Congresso. E esse Congresso que está lá, que dizem que é bolsonarista, ele pode querer mais, e não só o que ele já tem, né? Então a gente tem que realmente torcer para que aquele que assumir o dia 1º de janeiro em diante, que ele tenha realmente esse poder de negociação, que saiba negociar e que faça um bom governo, seja ele qual for. Porque o que a gente precisa, o que o país precisa, é de governantes sérios e que pensem realmente em prol da população, em prol do país, né? A gente começa a entender o tamanho do problema. Eu tenho a mania de achar que, porque eu só entendo com exemplo, né? Eu tenho certa dificuldade de entender algumas matérias, então eu tenho maior facilidade quando eu tenho exemplo. Agora sim, para a gente trazer a dimensão desse problema, é a gente imaginar na nossa cidade de Piripiri. Aqui são 3 vereadores, não é isso? 15 vereadores. Piripiri, 15 vereadores. Imagine que a prefeita Jove, não é o caso, é só um caso hipotético. Imagine que a prefeita Jove tem 5 vereadores e tem uma bancada de oposição com 10 vereadores. Ela ficaria numa situação bem complicada. Bastante complicada. Falo isso porque na minha cidade brasileira são 9 vereadores, a prefeita tem 3. E são 6 de oposição.
Só para se ter uma ideia, há a possibilidade de caçar um prefeito com 2/3. 6 é o suficiente. Uma cassação política. Uma cassação política. Assim como tentaram fazer em um passado recente, né? Não foi possível porque o judiciário não permitiu. Mas a votação lá, a votação relâmpago, foi cassada, foi tentada, foi aberto, inclusive, o processo de cassação da prefeita. Eu estou falando de uma cidade de 10 mil habitantes, de 9 parlamentares. Aí você imagina... Aí você multiplica isso para nível federal. Nível federal, 81 senadores, 500 e tantos deputados, com essa conversa que se tem com cada um, porque para cada cabeça uma sentença, né? E nós sabemos que, infelizmente, é lamentável, mas muitos só entendem uma certa linguagem, né? Então, essa linguagem deve haver essa conversa. E o orçamento secreto é algo meio que estão legalizando essa conversa, esse poder de barganha. Porque quando você ouve entrevistas, jornais, os grandes legislativos, os grandes deputados, os grandes de notórios deputados, presidentes, chefe do executivo, né, presidente, governador, algo nesse sentido, eles sempre falam, vamos ter que chamar o Congresso, a Câmara para compor, para conversar. Bom, e essa conversa é sempre um tomar lá da cá, um poder de barganha. Claro, alguns deles, e até numa atitude louvável, mas infelizmente ainda é minoria, eles, bom, eu vou chamar, eu vou exigir, vou pedir para o presidente, para o governador, para o prefeito, quem quer que seja, uma benfeitoria para a minha cidade, para a minha comunidade, calçamentos que seja, uma escola, um posto de saúde, algo nesse sentido, e isso é digno de aplauso. Mas nós sabemos que não é sempre assim, né? E aí é que entra o lado ruim desse orçamento secreto, emenda do relator ou RP9, tecnicamente falando. Porque, na verdade, também é o seguinte, dificilmente entra na cabeça do eleitor, e eu vejo muito esses comentários, um deputado gasta 5 milhões para se eleger. Se você somar o salário dele durante a legislatura que ele é deputado, ele não consegue recuperar esses valores. Então, o que leva um deputado à Câmara Federal? É o poder ou são essas emendas do relator? É o orçamento secreto? Né? Então, ele quer acesso a várias situações. Muitos vão pelo poder. Eu assisti uma entrevista com Paulo Maluf, ele comentando sobre o processo do triplex do Lula. Eu achei interessante a franqueza dele. E, na verdade, sempre foi uma marca dele, do Paulo Maluf. Ele dizendo que não se deveria preocupar com Lula por questões de dinheiro, questões financeiras. Que Lula não é ligado a dinheiro. Lula é ligado a poder. O Lula não foi presidente, o Lula não foi sindicalista. Ele nunca pensou isso, uma análise de uma pessoa que foi adversário do Lula por muitos anos. E foi aliado em determinado momento, né? Porque a política é assim. Hoje o aliado de hoje é o adversário de ontem, o adversário de ontem é o aliado de hoje. Então muitos estão lá, não é pelo dinheiro, estão lá pelo poder, por estar naquele staff que realmente comanda o país. Sim, com certeza. Sim, os privilégios, o poder. Os poderes. O poder. Não é só o dinheiro no bolso. Porque você vê, corroborando com a palavra do John Kennedy, você vê empresários ricos, que não precisam de um salário de um deputado, de um salário de um senador, mas eles estão entrando lá na política. Por quê? Justamente pelo poder. É dinheiro. Dinheiro da onde? O cara é podre de rico, empresários, tem lojas aí espalhadas por todo o Brasil, estão entrando na política. Famosos, entendeu? Talvez sejam até muito bem-vindos à política, né? Talvez seja necessário que mais pessoas adentrem a política, e não só os políticos profissionais, né? Porque tem muitos elementos dentro do Congresso que nunca fizeram outra coisa na vida a não ser políticos, né? Não sabem fazer outra coisa. Talvez por isso seja bem-vindo esses empresários, como o exemplo do Zema em Minas Gerais, deixou uma posição muito cômoda para enfrentar um Estado que estava falido, enfrentar um sistema político falido e conseguir se sobressair. Pablo Marçal também. Pablo Marçal, e são vários exemplos que tem aí, né? Que pode dar um sopro de esperança na nossa política, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo assistiu aqui, aquele filme Tropa de Elite, né? Uhum. Quando o Capitão Nascimento ele fala que o sistema ele se adapta. Né? Segundo, né? O Tropa de Elite, que justamente isso. fala sobre corrupção. Sobre corrupção, ele fala, o sistema ele se adapta. Ele sempre vai se adaptar. E assim, a gente poderia imaginar uma solução, teoricamente até simples. O STF exigiu clareza, através da ministra Rosa Weber, exigiu clareza. Depois ela voltou atrás. Bom, mas imagine que esse orçamento
permaneça, continue, não impositivo, mas que tenha clareza. Bom, aí seria uma maneira de resolver. Mas eu me arrisco a dizer que o sistema iria se readaptar. Ele iria, bom, se não tem o orçamento, se o orçamento passou a não mais ser secreto, e para aqueles que estavam visando interesses escusos, então nós temos que... Vai encontrar outra saída, com Até certeza. porque né? antes já tinha, que são as emendas parlamentares. São naturezas diferentes, como eu mencionei. As emendas parlamentares, elas são impositivas. Elas são impositivas. O deputado menciona, olha, eu quero construir uma escola em lugar tal, e ele não precisa do aval do presidente. Não precisa do aval, ele só precisa informar e ter clareza na prestação de conta. Já o orçamento secreto não tem muito isso. Eu não preciso dizer quem está requisitando, quem está recebendo. Não, a aí- prestação aí- de contas, consequentemente, fica prejudicada. Pois é, aí já vai na questão do procedimento, a diferença do procedimento ali, né? Mas já havia, como você tá falando, que se tiver clareza no orçamento secreto, aí o sistema vai se adequar, né? Mas antes já tinha também, porque o orçamento secreto é novo, 2019. Antes tinha as emendas parlamentares, com procedimentos diferentes. Mas eles, como não tinha o orçamento secreto, o que eles iam utilizar pra desviar dinheiro, uma coisa? As emendas, entendeu? As emendas. E aí, sim, você falando agora, entrando pelo lado do STF, que você mencionou a ministra, justamente. E o posicionamento do STF em si, porque aí... né? Não chegou ao pleno Então, Não chegou. o posicionamento do STF dela, monocrático. ainda não Não. se manifestou, né? Quando provocado, foi de relatoria dela, e até então o pleno não se manifestou. Os 11 ministros não. Uhum. Existe essa primeira decisão dela, que ela chegou a suspender o orçamento secreto, mas posteriormente, a pressão no Congresso, né, ela terminou cedendo e disse, eu vou retirar a suspensão desde que haja transparência. Só que essa transparência não houve. Muito pelo contrário. Continuou secreto, né? Me arrisco a dizer que que até aumentaram a Uhum. não transparência, vamos dizer assim. Consequentemente, vieram os escândalos de corrupção, começaram também as campanhas eleitorais, porque isso veio a aflorar também, veio a ser divulgado mais e mais, então virou uma bola de neve. É porque é importante mencionar também, que como você falou, que o STF não foi provocado. Ainda. Porque o STF... A gente teve um episódio que a gente falou sobre a conjuntura do STF, né? Eu acho que foi o A primeiro, né? judicialização. Doutor. Pronto, foi O ativismo o ativismo judicial. judicial, né? Que o STF tomou os holofotes, né? E muita gente, quando assiste um telejornal, aí vê, o STF proibiu isso, o STF proibiu aquilo, o STF fez isso, fez aquilo e tal. Muita gente pensa, igual pensa como presidente, que o presidente pode tudo, fazer qualquer coisa. E o STF também. Só que não. O STF tem que ser provocado. Ele só tomou aquela decisão porque algum órgão, seja a AGU, seja defensorias, os próprios advogados, partidos políticos, provocaram ele. Aí, em cima daquela provocação, é que o STF vai se manifestar e proferir uma decisão. Não é que foi criado o orçamento secreto, o STF não gostou, vamos lá, vou proibir. Não é assim. Muita gente pensa isso, né? E a gente tem que esclarecer para as pessoas que não, o STF... Mas sempre vai haver alguém insatisfeito. Vou dar o exemplo que eu mencionei, daqueles dados que estima-se que 96% dos valores destinados ao orçamento secreto foram destinados a parlamentares da base governamentista, enquanto que 4% foi para a oposição. Ou seja, 4% é o suficiente. Estão insatisfeitos 4%. Existem inúmeras, diversas ações que seriam provocadas por cidadão. Claro, alguns exigem para chegar até a STF, exigem um número X de assinaturas. Né? Que é a Mas, petição online. Como é que é? Mas exigem, assim, há essa possibilidade, inclusive de iniciativa de projetos de lei, isso pela iniciativa popular, há essa possibilidade. Agora, sim, a gente precisa de resolução de imediato. Isso seria algo a médio e longo prazo. Né? De imediato, eu creio que para tentar regulamentar, vamos dizer assim, para acabar com esse impasse entre legislativo e judiciário, seria, torne transparente. Ninguém está impedindo, só torne transparente. Você torna transparente para onde vai a verba, para quem são os beneficiários, quem está requisitando, quem são os deputados mais beneficiados aí, quem são, para onde está sendo destinada, e casado isso com a prestação de conta, está resolvido, entre aspas, né? Porque sempre vai haver essa possibilidade. Quem foi aí, não sei,
vocês que são mais atenados, quem foi o autor desse projeto do orçamento secreto lá na Câmara? O nome do deputado em si eu vou ficar devendo. Mas assim, eu lembro bem que foi o retorno dele, o definitivo, foi assinado pelo presidente e pelo ministro, agora eu não recordo o nome, foi o ministro do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro. Por isso que se você perguntar quem foi que criou o orçamento secreto, eles vão levar a proposta do governo. Mas essa proposta chegou após uma primeira provocação que partiu do... E foi vetada pelo presidente. Foi vetada pelo presidente. Ela iniciou no Congresso, foi vetada pelo presidente, o Congresso derrubou esse veto e o presidente se viu de mãos atadas. Bom, então vou fazer uma proposta para a gente tentar negociar e como resultado nós temos orçamento secreto. Ou seja, o presidente enviou o projeto da forma que ele... com a reforma que As ele... adaptações, as adaptações para o Congresso, né? Não voltou porque, tipo assim, quando o presidente veta, vai para a Câmara derrubou e volta para ele. E aí ele não tem mais para onde correr, tem que se sancionar. No caso, não aconteceu isso. Ele não voltou para ele sancionar. Não. Ele que fez o projeto com as modificações dele, enviou para a Câmara aprovou, voltou, ele sancionou. Isso. Pronto. Aí por isso que, quando se fala do orçamento secreto, Bolsonaro que criou. A assinatura está lá do Bolsonaro. Mas a verdade dos fatos é porque que... cada um enxerga o projeto no ponto que lhe interessa, né? Sim. A oposição enxerga no ponto do veto, o Bolsonaro enxerga no ponto que ele sancionou, que ele foi obrigado a negociar. Então cada um pega aquele corte e discute aquele corte. Ou seja, o orçamento secreto é um projeto de comum acordo entre o Congresso e o presidente da República. Sim, hoje é. Hoje sim. Não, até o próprio projeto. Porque foi iniciado na Câmara. Bolsonaro vetou. Voltou para... Não, quem vetou foi o Congresso. Não, Bolsonaro vetou. Quem derrubou o veto foi o Foi, Congresso. Bolsonaro vetou, Câmara derrubou o veto. E aí o Bolsonaro fez um novo projeto com as modificações dele e com algumas lá do Congresso. Negociado com o Congresso. Justamente, por isso que eu falo que o orçamento secreto hoje é uma negociação do Congresso com o presidente Bolsonaro. E que continua sendo. E aí ninguém sabe o resultado das eleições. Mas assim, há de esclarecer que o chefe do executivo, o presidente, ele perdeu, pelo menos por ano, 16,5 bilhões. Então não dá para dizer que foi de livre e espontânea vontade. Não. Eu até aceitaria se fosse de livre e espontânea pressão. Não foi de livre... Mas foi... Ele negociou ali. Por quê? Por quê? Eu digo negociar por quê? Porque a partir do momento que a Câmara derruba o veto, a Câmara poderia voltar para ele e aí ele não teria escolha. Mas ele teve uma escolha de enviar o projeto para a Câmara, né? Um projeto que ele modificou lá e enviou para a Câmara, entendeu? É melhor perder a mão do que perder o braço, né? Foi mais ou menos isso. Pegar os anéis para não perder os dedos. Não pode ser. Mas a negociação é sempre assim. Você perde de um lado, ganha de outro. Os dois perdem, um perde mais do que o outro. Os dois perdem, um perde mais do que o outro. E assim vai, que foi o que aconteceu com... O frigir dos ovos, eu acho que todo mundo saiu ganhando, assim, eles lá, eu não estou falando a população. Quem saiu perdendo no final das contas foi a população. Foi a população. Porque o que é melhor? O orçamento secreto ou a entrega de cargos dentro das estatais, dentro dos órgãos públicos, com orçamentos bilionários, né? Um Ministério de Infraestrutura, por exemplo, com orçamento de 100 bilhões. É melhor entregar o ministério para um político ou entregar para um técnico? Então a gente tem que também levar em consideração todos esses fatores. Né? Isso também, assim, aquela história, como a gente mencionou aqui, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Perde a mão para não perder o braço. Seria isso. Porque vamos só fazer um comparativo. Né? No mensalão, no petrolão, vamos dizer assim, estima-se que entre acordo de leniência, delações premiadas e tudo, foi conseguido repatriar pouco mais de 6 bilhões de corrupção pura. Eu não estou falando de 6 bilhões confirmadas. Isso aqui é só da corrupção. 6 bilhões é uma fração, 6,3 bilhões. Certo? Então vamos imaginar, aí você poderia dizer, mas o orçamento secreto é bem maior do que isso, mas ele não vai puramente para a corrupção. Nós estamos aqui imaginando, estimando, seria algo até provável, vamos dizer isso, que há algum valor destinado à corrupção, mas ele não seria puro e simples. Né? Tem, sim, é possível que alguém, algum desvirtuado, tenha, retire, desvie algum valor disso, mas que não seria puramente para isso. Porque esses 6,3 bilhões repatriados aí,
desse mensalão. Esses valores aí, só fazer uma pequena correção, esses valores aí são valores que já retornaram, que já vieram para o caixa do governo. Mas os acordos de leniência, eles foram feitos a longo prazo, tem mais de 12 bilhões que as empresas vão repatriar, mandar de volta para o Tesouro Nacional. Isso assim, aquilo confessado. Pois é, sem saber aquilo como se foi descoberto, né? Aquilo que foi possível recuperar. Eu acredito que seja só a ponta do iceberg, vamos dizer Com assim. certeza. Se a gente levar em consideração os empréstimos do BNDES para as empresas nacionais, para as transnacionais, para os estados soberanos internacionais. Isso. Então, Tem muito. calcula-se bilhões e mais de centenas de bilhões Os dos escândalos divisas. aí com relação aos médicos cubanos, Pois é. com relação aos empréstimos para portos. Então, são vários escândalos. Assim como existiu no governo passado, existe no atual governo e vai existir no próximo, seja lá quem seja Com o certeza. presidente. Porque parece que a corrupção está entranhada na cultura política brasileira. Tá entranhada, Não só na brasileira. Nós estamos falando do Brasil, mas, na verdade, a política pelo mundo todo tem os seus pontos de corrupção. Seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, tivemos há pouco tempo escândalo de corrupção, na França. Então, para todo lado. Mas aqui parece que, não só no Brasil, mas na América Latina, parece que nós latinos temos no porcentagem sangue maior. o DNA da corrupção. Viu? Lamentável, mas isso é verdade. É importante a gente trazer esse assunto de qualidade, né? Porque tem muita gente que é ligado com a modinha. Tem um amigo, né, que postou um dia no Insta, vamos voltar para o ano tal. Aí eu tava com ele, eu perguntei, o que é que aconteceu em ano tal? Não sei não, porque eu vi outra pessoa postando. Então, assim, tem muita gente que defende candidato A porque vê outras pessoas pela modinha, mas não sabe, não procura saber quem realmente é. E hoje em dia a gente está muito ligado a essa questão de fake news. Porque a gente sabe que o chefe do executivo, a prefeita, o presidente, ele tem suas limitações. E as pessoas tendem a acreditar que eles podem tudo. A gente vê vários juízes no Facebook, Instagram. Ah, isso está acontecendo porque o presidente fez isso, porque a prefeita fez isso. Ela não fez porque não quis. Então a gente tem que ver que não é assim. A gente tem que procurar, né, aquela certa situação e ver se realmente aquilo é verídico. Se aquilo realmente corresponde com a verdade. E não acreditar em certas fake news que aparecem, né? A gente está rodeada de fake news. Essa foi está sendo, na verdade, não encerrou ainda, né, a eleição dos fake news. E uma mentira dita várias vezes, ela cria um tom de verdade. Para você desfazer, porque a facilidade que você espalha a mentira é gigantesca. Agora, para você desfazer, é um pouco complicado. Às vezes não dá tempo. A verdade é que às vezes não dá tempo. E assim tiveram vários casos aqui. Vários casos, isso eu estou falando do presidente, realmente, da candidata a presidente. Não estou dizendo aqui que o Aécio Neves era inocente, não, de forma alguma. Agora, o que eu estou dizendo, com base em fatos, é que ele, inclusive, foi absolvido. Pelo aquele escândalo que todo mundo sabe, foi um assessor dele, com malas e malas de dinheiro, foi absolvido. Eu não conheço o processo, mas o fato é que ele foi absolvido. Assim como existem vários outros casos. Rosiana Sarney estava nas Agora deixa eu só polemizar um pouquinho. Ele foi absolvido, né? Ele foi absolvido, Ele foi né? absolvido, não foi processo despenalizado, não, né? não. Não, é só para deixar claro. Como é Porque que é? há uma diferença técnica. Há uma diferença técnica. Ele foi julgado e absolvido. Eu acho que teve uma cutucada aí. Eu acho que essa Falando, fala falando no português mais claro. Para quem, os nossos podileiros, não é isso? Podileiros. Então, assim, isso, justamente. O que acontece? Vamos imaginar que o deputado John Kennedy, um cidadão John Kennedy, comete um ato ilícito, chega ao conhecimento da autoridade do Ministério Público, vamos dizer assim, ele faz a denúncia, o juiz acata a denúncia, dá um prazo para ele se defender, ele vai se defender por intermédio de um advogado, e no final das contas o juiz vai dizer, bom, o John Kennedy, não existe prova suficiente para incriminar o John Kennedy, e isso é ser absolvido, certo? O que foi que aconteceu com o ex-presidente Lula? Ele teve vários processos, foi absolvido de alguns processos, mas ele tinha vários, fazia coleções, na verdade. Tiveram vários, e quem julgou os processos dele foi o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Paraná. Justamente. Quando chega esse processo lá no STF, os ministros do STF dizem, não, é o seguinte, o juiz competente para julgar não é o Sérgio Moro. Sérgio Moro é o juiz de Brasília. Volta o processo do zero, anula tudo e volta pro zero. Ou seja, não foi só o Sérgio Moro. Sérgio Moro, aí foi pro TRF de Pará. Tudo, porque o juiz de origem... Não, eu digo o caminho. Pra dizer que, foi só o Sérgio Moro. Porque depois disso tudo, o Sérgio Moro virou ministro. Aí fala, culpa
foi um acordo entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Alto lá. A defesa do Lula apresentou recurso. O TRF do Paraná Foi confirmado. foi, inclusive, Aumentado. aumentado, porque Isso. o Ministério Público também apresentou um recurso. Chegou ao STJ. Também não foi anulado nada lá, não. Nada. Aí que chegou no STF. E o STF disse que lá na raiz do problema, que o primeiro juiz, doutor Sérgio Moro, não poderia julgar aquele processo, que a gente chama de incompetência, né? Ele não poderia julgar aquele processo, e sim um juiz de Brasília, certo? Ou seja, anula todas as condenações, ninguém disse que era inocente. Vamos Anulou. anular e começar de novo. Quando o processo chega até Brasília, o então presidente Lula, o ex-presidente Lula, já tinha 75 anos. E a nossa lei tem essa brecha, chegando a 75 anos e a pena fique entre 8, salvo engano até 10 anos, que me corrijam agora vocês, por gentileza, eu não sei se, eu estou na dúvida se 8 ou 10 anos, mas chegando até lá, bom, então nesse caso arquiva-se o processo. Ele foi absolvido aí? Não. Não há que se falar em absolvição. Porque Não na há que se falar. Criaram até o termo lá de, foi descondenado. Descondenado. Pronto, foi descondenado. Porque, na verdade, o que você está falando é o Instituto da Prescrição, né? Que como ele tem mais de 70 anos, tem 75 anos. A prescrição, ela cai pela metade. Aí como é que você faz essa contagem? Aí você vai lá pro Código Penal, é o Código de Processo agora. 109, artigo 109. E aí tem lá todo. É crime com pena de tanto até tanto. Aí tem a prescreve em tantos anos. Crime com tanto, prescreve em tantos anos. Aí teria que ver o crime no qual ele foi condenado anteriormente. Aí nesse novo processo ele estava sendo só denunciado, né? Estava sendo julgado. Aí a prescrição, como ele tinha mais de 70 anos, quando a pessoa tem menos que 21 anos e mais do que 70 anos, a prescrição cai pela metade. Então ele fazia jus a esses benefícios. Como caiu pela metade a prescrição dele, o processo dele já estava prescrito. Se ele não tivesse jus a esse benefício, aí não, ele poderia ser... O processo teria que tramitar novamente em outra... no juízo competente. Competente teria corrido normalmente, como correu lá no Paraná. Mas como ele fez jus a esse benefício da prescrição, a prescrição caiu pela metade. E aí, o que é a prescrição? É justamente o Estado não pode mais dar andamento no processo. Não pode mais condenar, não pode mais absolver, não pode mais fazer nada. Que é totalmente diferente de ser absolvido. Que é totalmente diferente de ser absolvido. Ou seja, o Estado perdeu o direito de processar. Como se dissesse assim, você é culpado, mas eu, enquanto Estado, não posso mais punir você porque passou o prazo para isso. E é importante falar que quando chega lá no STF, o STF não discute mais a autoria e materialidade. Ou seja, a autoria, se o Igor foi o autor ou não de determinado crime. E materialidade, se houve ou não o crime. O STF não discute isso. Ou seja, quando chegou lá no STF... Ele discutiu só os trâmites processuais. Só os trâmites processuais, que foi a incompetência, né? Então, o STF ele não disse que o Lula não era autor do crime, ou se não existiu crime. O STF não falou isso. Apenas julgou os procedimentos, que foi incompetência do juízo. E aí, quando chegou no juízo competente, foi o que a defesa do Lula fez, observou que ele fazia jus ao benefício da prescrição, que a prescrição cai pela metade. E aí, quando caiu pela metade, a defesa observou que o processo do Lula já estava prescrito. Como já estava prescrito, o juiz ou o tribunal, os desembargadores, infelizmente a única alternativa deles é extinguir o processo pela prescrição e não absolvição. Ou seja, Lula não foi inocentado. Até onde pôde se analisar o mérito da questão, ele foi condenado. Foi condenado. A verdade é essa. Mas, por essa brecha na lei, por essa questão da prescrição, ele já não pôde mais responder por esses crimes e foi extinto o processo. Foi feita a questão da descondenação, vamos dizer assim, né? E hoje o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é candidato e um forte candidato a ser o próximo presidente. Legalmente, né? Sim. Legalmente. Ele não foi inocentado, mas também ele não está ilegalmente participando das eleições. Porque a partir do momento que ele não é inocentado,
mas também ele não é mais condenado na segunda vez, e volta todos os direitos políticos para ele. Então, aí resta resta a gente explicar o processo do Lula para, no dia da votação, a pessoa saber em quem tá votando. A gente explicou que, basicamente, De uma forma bem enfática. bem, né? bem enfática, que não usamos termos muito técnicos, justamente para entender o processo do ex-presidente Lula. Legalmente, ele pode sim ser candidato, tão tal que ele é candidato. Aí é aquela coisa do orçamento secreto. É legal, mas é imoral. E o Lula é legal. A candidatura dele é A legal. candidatura dele é legal, mas... E aí, cada um, né? Mas aí tem o detalhe, o eleitor é soberano e o voto ele deposita em quem ele confia. Sim. Então deve se respeitar, apesar de poder não se concordar, mas se deve respeitar o resultado das É, urnas. doutor Sairá Felipe no quer dia dizer 30. que as pessoas vão a fundo da informação. A gente que está só realmente procurando, informação a gente tá pra saber procurando que eles estão votando. trazer informação. investir Justamente. um pouquinho. Não, sim, Quer mas dizer, a pra eleição é pra isso. investigar mais um a pouquinho. democracia é isso mesmo. O eleito é que vai A governar. democracia e aqui. Eu não tô dizendo pra o você... perdedor que chora pelos cantos. Eu não tô dizendo aqui pra não votar e tal em determinado candidato. E tô explicando a situação para que quando você for depositar o seu voto, você saber que de fato tá votando ali naquele candidato porque quer e tudo e aquilo. E a dificuldade, doutores, de algumas pessoas entenderem, principalmente quem não é da área jurídica, entender porque alguns, por exemplo, no caso do triplex ou do sítio de Atibaia. Ah, mas não há um documento no nome do Lula. Mas ele colocaria no nome dele? Ah, não há materialidade, estou falando materialidade, que é o quê? Um documento dizendo que o sítio era dele, que o triplex era dele. Não há e não vai haver nunca. Não vai haver nunca, certo? Aí eu poderia fazer um paralelo. Ah, é algo totalmente diferente, mas só no que diz respeito à materialidade. Todo mundo lembra do caso do ex-goleiro Bruno do Flamengo, que assassinou a esposa dele, a mãe do filho dele, a Lisa Samúdio e tudo. Foi condenado, mas o corpo dela nunca foi encontrado. Eu disse, mas não há materialidade. Inclusive, em uma artimanha da defesa, a defesa do ex-goleiro Bruno arrolou como testemunha a Elisa Samúdio, a vítima. Não vai rolar porque ela vai aparecer. Eles diziam que ela estava viva. Eu não sei por onde anda. Criaram o suspense Criaram no esse julgamento suspense. dele lá. No dia do julgamento, vocês vão ver que ela vai entrar por aquela porta. Nunca entrou e não vai entrar nunca porque ela está morta. Né? Mas seria mais ou menos isso. Não necessariamente você tem que se apegar a um fato concreto em si, não é um fato concreto, a uma prova material, o corpo dela tem que estar ali porque senão ele vai ser absolvido. Tem que ter um documento no nome do ex-presidente Lula para que ele seja condenado ou absolvido. Não, não é dessa forma. Eu É lembro, só analisado pra tudo. descontrair, que no tempo desse apartamento não era de ninguém. O pessoal é meu. O problema de ninguém é ser meu. Ou da dona Muito Maria. bom, né? É o da Dona Maria. Muito bom, um apartamento dos amigos, Não é né? de ninguém, pois pronto, é meu esse apartamento. Bom, fica triste que eu não tenho esses amigos para mim. Pois é. Os amigos aí com piscina, churrasco, toda família. Chegar ali na casa do doutor I, que tem uma piscininha, todo final de semana, daqui a pouco eu tô indo. Você É meu, é Você minha. vai sair de casa, você não precisa de convite. Você tá em casa. Ficando já. com a mulher que tá lá. Então, daqui a pouco. Saiu daqui já. Viu? Ó? Foi dar corda. Voltando. Mas a política é cheia de meandros mesmo, né? Tem orçamento secreto e tem 100 anos de sigilo também, né? O sigilo. Vamos falar um pouquinho dos 100 anos de sigilo. É interessante mencionar, porque eu vou pegar um trecho seu, inclusive. Quando a gente mencionou que a assinatura que consta lá na proposta do orçamento secreto está lá, consta do presidente Jair Messias Bolsonaro. No entanto, em contrapartida, quem assinou a lei de acesso à informação, foi então o presidente Dilma Rousseff em 2011. Ou seja, o Bolsonaro não criou essa lei. Era algo que já existia desde 2011. Ele vem usando como ninguém. Usou como ninguém. É possível dizer que há essa, vamos dizer assim, que há algumas matérias sobre sigilo com relação à ex-presidenta Dilma Rousseff? Sim. Com relação ao ex-presidente Michel Temer? Sim. Agora, nenhum deles utilizou tanto quanto o presidente Bolsonaro. Da última vez que eu verifiquei acerca disso, ele tinha mais de 65 decretos. Então, é um número bem exorbitante, vamos dizer assim. Colocando sob sigilo mais de Sob 65 sigilo, decretos. porque ele tem a possibilidade de estender o sigilo de até 100 anos. Eles, na verdade, são 4 tipos de sigilos.
4 tipos de sigilos. É um sigilo ele tem um sigilo de 5 anos, um sigilo de 15, um de 25 e um de até 100. Mas ele sempre utiliza o teto máximo, dos 100 anos. Né? Mas isso também está legalizado. Foi uma lei assinada pelo então presidente Dilma Rousseff e que, diferente dos demais que passaram pela presidência, ele tem sido o que mais se utiliza. Né? Se utiliza, na verdade, de forma... Não vou nem dizer que é indistinta, não é porque a lei regulamenta isso. Não são todos os temas que podem ser não são todos. colocados sob sigilo. Né? Isso. Na verdade, são matérias de foro íntimo. Por exemplo, o cartão de vacinação do presidente Bolsonaro tem um sigilo de 100 anos. E o que é que isso pode acontecer? Vamos dizer que daqui a 100 anos isso venha a ser quebrado, esse sigilo. Pode ter lá que talvez o presidente Bolsonaro tenha sido o primeiro a tomar vacina. Só fazer um parêntese. Você falou que daqui a 100 anos vai se tornar informação de domínio público. Né? Mas o candidato da oposição disse que no primeiro dia do mandato dele, ele vai quebrar todo o sigilo. Agora, será que ele quebrará também o sigilo dos outros presidentes? Da presidenta Dilma, do presidente Michel Temer? Né? Porque eles também se utilizaram, como você mesmo acabou de citar. Não tão indiscriminadamente como o Bolsonaro, mas eles também se utilizaram do que a lei confere. É um direito que a lei confere a eles de usar. Talvez o Bolsonaro esteja utilizando mais, porque ele é o mais atacado também, se for comparar com os outros presidentes anteriores. Existem algumas matérias, doutor, seguinte, que, por exemplo, se você me permite, eu vou ler o artigo 31. O que diz exatamente o artigo 31 da lei de acesso à informação? Isso, na verdade, é só no parágrafo 1º, né? Mas eu vou ler aqui o caput para que a gente entenda. Coloca: o tratamento das informações pessoais devem ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Aí ele vai para o parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, à vida privada, honra e imagem, aí o inciso 1º, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Essa é a letra da lei. Isso aqui não foi alterado. Isso aqui foi utilizado. Porque é desse mecanismo, é desse dispositivo incerto nessa lei, na lei, vou mencionar o nome da lei, que eu não sou muito bom de decorar, lei de informação, lei 12.527, 18 de novembro de 2011, aprovada e sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff. O que acontece? O cartão de vacinação é uma matéria de interesse público? Ele entendeu que não. Então, decreto, sigilo de 100 anos. As pessoas que visitam, não estou falando uma visita no gabinete presidencial, porque isso seria de interesse público. Mas as pessoas que visitam a casa do presidente, não é algo de interesse público, é privado. Quando eu falo interesse público, algumas pessoas talvez não entendam, mas as pessoas querem saber. Mas as pessoas querem saber, elas encontram uma barreira na intimidade, na vida privada das pessoas. Né? Então, assim, as pessoas que visitam a casa do presidente Bolsonaro, ele precisa abrir o sigilo? Não. As pessoas que visitam a primeira-dama, Michele Bolsonaro, a população precisa tomar conhecimento disso? Também não. Então, até aí é louvável. Estou dando um exemplo de três decretos que impuseram sigilo de 100 anos, que são justificáveis, na minha opinião. Agora, existem alguns que realmente são duvidosos. Por exemplo, o caso da rachadinha, da investigação do filho do Bolsonaro. Inclusive, foi arquivado já. O processo não encontrado nada, foi arquivado. Mas, assim, ele colocou o sigilo de 100 anos. Algumas pessoas podem entender, se colocou sigilo, então quer dizer que ele vai beneficiar o filho. Entendam, o sigilo não quer dizer que as investigações vão parar. Quer dizer que as investigações são sigilosas, vão continuar do mesmo jeito. E assim foi investigado por 3 anos. Como acontece com vários processos que correm no Estado. Tem vários processos, né, a nível estadual, que correm no Tribunal de Justiça, né, que são sigilosos. Sim, com certeza. Existe algum já determinado por lei, né? Justamente, e aí você pega e vai tanto na parte criminal, como também direito de família, mas o que mais se encaixa aqui é o criminal, entendeu? E tem muitos. Qualquer processo que envolva menor, já tem um sigilo assegurado por lei. Entendeu? Então, mas, como não se trata de um presidente, trata de um qualquer, geralmente a sociedade diz que o criminoso é um qualquer,
Então, pouco importa o sigilo dele. Mas quando vai para o presidente, aí a oposição cai em cima. Assim, na minha opinião, há uma discrepância na própria lei. E aqui a crítica é ao legislador. Porque o que acontece? Existem, como eu mencionei, existe sigilo de 5 anos, existe que seria chamado sigilo de reserva, né, reservada, matéria reservada. Matéria secreta seria 15 anos. Matéria ultra secreta do Estado seria 25 anos. Mas as matérias que envolvem interesse pessoal, até 100. Ou seja, algo que é ultra secreto, esse sigilo pode se estender até 25 anos. E uma matéria que envolva algo pessoal do presidente pode ir até 100. Estão entendendo a discrepância aí? É isso que eu não consigo assimilar bem. Mas, assim... A régua aí está bem desproporcional, né? Tá, demais. Mas, mas a própria lei traz umas exceções, né? Quando se trata de determinado assunto, o presidente ele não pode determinar aquele sigilo de 100 anos. Em regra, seria, assim, há essa divisão, por exemplo, determinadas matérias. Teve uma chacina agora no Morro, no Rio de Janeiro, não lembro bem qual o nome do morro, e as investigações sobre essa chacina da polícia subiu e terminou matando vários inocentes. E aconteceu isso, né? E aqui eu não estou entrando no mérito da causa, eu não sei se eram inocentes ou não. Eu sei que a investigação acerca dessa operação da polícia foi cravado como reservada. Então, estão 5 anos de sigilo. Agora, vamos ser bem sinceros. Vamos imaginar que essa investigação dure 4 anos. Encerrou a investigação, foi absolvido, foram condenados. Mas qual o motivo de manter esse sigilo? Não faz sentido. Encerrou as investigações, se foi foi condenado ou absolvido, então, no meu entendimento, não há por que permanecer com esse sigilo. Então, assim, há sigilo de 5, de 15, 25 e o de 100 anos, que é justamente esse. Também não consigo conceber por que tamanho tempo, né? De 25 anos, 25 anos. O que há de tão importante que precisa ficar escondido 25 ou 100 anos? Porque, assim, o sigilo fazendo uma comparação com o orçamento secreto, também é legal. O Bolsonaro tá usando porque tá lá na lei, é legal e ele pode estar usando. Agora, a forma como ele possa usar esse sigilo é que pode fugir um pouco da teoria, né? A teoria é uma coisa, a prática... Talvez o objetivo do decreto, da lei, não seja esse objetivo que o Bolsonaro está utilizando. Mas ele está utilizando dentro da legalidade. Dentro da legalidade. A gente não pode chegar e dizer que é ilegal. Existem 2 pontos que podem ser derrubados esse decreto. Existem algumas outras formas de provocações, mas existem 2 pontos que que são exceções, vamos dizer assim. Primeiro, quando o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Bom, eu vou pegar o exemplo do cartão de vacinação do presidente. Dá para dizer que há um interesse, há uma perda grande para o nosso país não saber as vacinas que o então presidente tomou ou deixou de tomar? Acho que não. Na minha opinião, não, porque é uma matéria que não tem tanta relevância. Agora, se porventura o interesse público for maior do que o interesse privado, e aí se sempre vai se sobrepor, né? Haveria a possibilidade de quebrar esse sigilo, ou se a matéria envolvesse alguma afronta, alguma ofensa aos direitos humanos. Nesse caso, existem algumas maneiras de fazer, no próprio Congresso, por ofício, para abrir uma investigação, por provocação do Ministério Público. Existem as comissões nesse sentido. Ou seja, o Poder Judiciário e o Congresso Nacional têm competência para quebrar o sigilo. Inclusive para revogar a lei, você imagina. Ou seja, quando o ex-presidente Lula disse que quando chegar lá Dia 1º de janeiro vai quebrar o sigilo. Vai fazer isso, seria um dos primeiros atos dele, pelo menos é o que ele vem propagando. Há essa possibilidade, mas ele tem que provocar o judiciário ou ter no seu lado o legislativo. Que ele não tem, né? Por enquanto, mas a partir do momento que ele pega a caneta, que ele tem um orçamento secreto bilionário, não é difícil imaginar que ele terá. Os amores vão mudar. A história muda, né? Aí fica aquela história de um casamento mesmo, né? No início meu bem, depois meus bens. Não é verdade. Não tem muito isso, né? Eu tava dando uma pesquisada num trecho aqui da lei, isso é uma matéria que menciona o trecho da lei, né? Justamente pergunta se a regra vale para qualquer informação privada, pessoal? Não.
um outro texto, ainda no mesmo artigo da lei, que é o que você tinha leu, estabelece que a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e à imagem da pessoa, que é quando o presidente pode decretar o sigilo de 100 anos, né? Então, quando a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa, ela não poderá ser usada para prejudicar processo de apuração de irregularidades da pessoa envolvida e da recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então, assim, quando da pessoa envolvida, dá pra entender aqui, tipo, que é o Bolsonaro que tá, porque quando você falou da investigação do filho dele, né, ele decretou sigilo de 100 anos. Como também ele decretou do ministro Pazuello, também, que era o exército tava investigando ele. Nesse caso aí, que ele decretou esse sigilo, tanto pro filho dele como pro ministro Pazuello, não se encaixaria aqui não, no caso de não haver interesse aí? Porque assim, ó, estabelece, ó, pergunta, a lei vale para qualquer informação pessoal? Não. Um outro texto ainda no mesmo artigo estabelece que a restrição de acesso a informações relativas à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser usada para prejudicar processos de apuração de irregularidades da pessoa envolvida e da recuperação de fatos históricos de maior relevância. Isso aí não se encaixa. Mas a primeira parte, sim, de processos de irregularidade, apuração de processos de irregularidades da pessoa envolvida. Mas aí eu volto a bater naquela mesma tecla que já foi mencionado. Entenda, a investigação vai continuar. Não vai prejudicar ele nesse sentido. Ele não vai beneficiar o Pazuello, vamos dizer assim. Vamos pegar o caso aqui específico do Pazuello. Não, pois é, a investigação vai continuar. Vai continuar. Entendeu? Mas eu digo o sigilo, decretar o sigilo, porque aqui é uma exceção, pelo menos esse parágrafo que eu estou lendo aqui, é uma exceção a eu poder decretar o sigilo de 100 anos. Entendeu? É eu poder decretar. Porque, independentemente de decretar o sigilo, vai continuar a apuração, né? A investigação. Mas o sigilo vai estar decretado. O que eu quero, o que eu estou perguntando é que o que eu acabei de ler não se encaixaria no sigilo decretado em relação ao filho do Bolsonaro e ao ex-ministro Pazuello, porque estava sendo apurado irregularidade. Sim, mas o sigilo, como o doutor Igor já disse, o sigilo não interrompeu as investigações. Então não houve prejuízo para as investigações. Não houve. Mas esse artigo fala justamente em decretar o sigilo. A exceção para eu poder decretar o sigilo. E não para interromper as investigações. Não, eu vou tentar exemplificar. Vou tentar exemplificar aqui, para tentar esclarecer. Vamos pegar o exemplo aqui do filho do Bolsonaro. Ele estava sendo investigado pela denúncia lá da questão das rachadinhas, né? O que é rachadinha? Ele fica com metade ou parte do salário que era dos assessores, né? Então ele estaria fazendo dessa forma, a volta aí, vamos dizer isso, pelo menos essa era a acusação. Mas o que acontece? Imagine que o juiz que vai julgar esse caso sabe que está julgando um processo que é público, em regra, e é do filho do presidente. Bom, isso vai exercer alguma influência sobre ele. Então, nesse ponto de vista, eu entendo até que, continuando as investigações, porém esse processo sendo sigiloso, talvez até beneficie, até privilegie, vamos dizer assim, a imparcialidade do juiz, certo? Diferente seria, juiz X, porque, vamos pegar o exemplo aqui do Sérgio Moro, querendo ou não, o Sérgio Moro ganhou grande notoriedade porque estava decretando a prisão de vários figurões do governo Lula. Isso Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, inclusive, alavancou a carreira dele. Ele pensou, inclusive, chegou a ser ministro da Justiça, pensou no STF, pré-candidato a presidente. Ou seja, isso mudou muito. Isso prejudica a imparcialidade que ele deveria ter, né? No caso desse aí, se ele decreta, eu acredito, porque eu não cheguei a ver o decreto, no caso específico do filho do Bolsonaro, que se também seria isso, vamos preservar a imparcialidade. Mas ele não pensou em preservar a imparcialidade. Tá, mas lê-se dessa forma, a partir do momento que ele coloca o sigilo sobre aquelas investigações, ele não está parando a investigação. Ele pode até trocar o delegado, o chefe, na verdade, aquele caso, o cargo político, pode até trocar o chefe do cargo político que iria investigar. Mas que é legal, né, ele fazer isso. Também é legal. Também é prerrogativa legal. Dele. Né? É prerrogativa também do presidente. Não há que se falar em ilegalidade, porque tanto no caso das rachadinhas, como no caso do ministro Pazuello, os dois foram absolvidos. Mas o sigilo permanece. O sigilo
sobre as investigações permanece. Isso por 100 anos. O que é... E agora já esse ponto eu não consigo conceber. Porque, bom, eu vou decretar o sigilo até que dure as investigações. É razoável. Tá, mas encerrou as investigações, por que não abrir? Diferente. O cartão de vacina do presidente. Bom, isso é domínio privado dele, eu também acho. Só é questão política, por conta do que ele tava batendo na questão da vacina. O Bolsonaro é contra a vacina, então bora ver se ele se vacinou mesmo ou não. Entendeu? Aí nasce essa... cadê o cartão de vacina do presidente? Porque isso realmente houve durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos do presidente, realmente houve uma perseguição muito grande devido ao caráter dele, à forma dele governar. Ele criou inimizade em todos os setores, principalmente na imprensa, né? E isso fez com que qualquer pontozinho que se toque em Bolsonaro vire um escândalo. Agora mesmo, durante a campanha, o TSE proibiu de gravar as lives dele, as propagandas eleitorais dele, de dentro do Palácio da Alvorada. Que, na verdade, é a casa dele, enquanto presidente. Então, quer dizer, ele gravava na biblioteca, foi identificado que era no Palácio da Alvorada, os partidos contrários entraram com a representação e conseguiram que ele suspendesse. O que ele pode ter feito? Mudou só de local. Não vamos mostrar os livros, não. Vamos ficar mostrando a parede branca, que ninguém vai identificar de onde é. Será que ele saiu lá de dentro do Palácio da Alvorada para isso? Então são coisas muito... Vai lá para casa da minha mãe, lembrar dele gravar. Pai, deixa eu gravar aqui, porque eu não posso mais na minha casa, não. Então, como você acabou de dizer, o que interessa cartão de vacinação de Bolsonaro? O que interessa quem Michele Bolsonaro recebe na casa dela? Então há essa curiosidade e essa cobrança exagerada, que não aconteceu com todos os outros presidentes que foram candidatos à reeleição, se utilizaram de toda a máquina, naturalmente ninguém falou nada. Porque fica muito difícil realmente você separar o candidato do presidente, né? Ele não pode simplesmente virar, dar uma volta, não, agora eu sou candidato, aí voltou para cá, eu sou presidente. Não pode. Presidente na verdade, de tempo integral, né? É presidente de tempo integral. E candidato por poucos meses, né? Sim. Derrubando o que aí, John Kennedy? Tá nervoso? Falando aí do... E é importante dizer que, por exemplo, as visitas feitas no gabinete presidencial, essas são oficiais, são de interesse estatal. Do Palácio do Planalto, né? Agora, na casa... Que é a Alvorada. A né? Alvorada. Aí quem ele recebe ou deixa de receber em casa, na vida privada, é um... pode-se imaginar que um assunto, vamos dizer assim, entre aspas, qualquer assunto escuso, contrário ao interesse público, ele trataria na casa dele, não no Planalto. Tá, mas a casa dele é algo privado. Pelo menos na qualidade de presidente, a Alvorada é a residência oficial. E também não há nenhum problema dele receber na residência privada dele líderes políticos, empresários. O Michel Temer, por exemplo, recebia muito em casa. Recebia muito, tanto líderes políticos, líderes do meio empresarial, ele recebia em casa tranquilamente, até muita vontade, né? Sim. Sentar terno e gravata, recebia e não há problema nenhum nisso. Nas vésperas do impeachment da presidente Dilma, lá na casa do Temer, era um entre e sai que vários e ninguém nunca fez nenhuma interrogação a respeito disso. Então, muitas vezes, essas discussões que nós estamos tendo aqui sobre orçamento secreto, sobre sigilo de 100 anos, isso é um momento político. O momento político leva a esse tipo de discussão, que eu entendo até saudável, é uma discussão saudável, porque traz realmente à tona esses assuntos, mas que em eras passadas ninguém tocava no assunto. Corria naturalmente. Então a gente tem que entender que as notícias, as informações, elas acontecem conforme o momento que você vive. Elas têm uma importância em determinado momento que pode não ter tido em outro momento e pode não vir a ter mais. Então é por isso que nós estamos discutindo isso aqui. Porque realmente as pessoas falam, as pessoas procuram entender, as pessoas querem informação. E esse é um objetivo nosso no Podilege, é justamente este. Trazer informação, levar informação de qualidade para que as pessoas possam, usando o seu livre-arbítrio, entender o que de fato tem acontecido no país. Esse é o nosso objetivo principal. O que é importante a gente mencionar que a gente explicou muito bem a teoria. O que de fato é orçamento secreto, o que de fato é o sigilo de 100 anos.
já foge da nossa competência o que acontece na prática. Né? O nosso papel aqui é explicar o orçamento secreto, sigilo de 100 anos, o que está na letra da lei. Agora, como ele é utilizado, se é utilizado de uma forma totalmente diferente ou não, já não compete a gente. Se é desvirtuado os fins para os quais foram criados, né? A gente pode imaginar que isso aconteça, sim. Talvez, eu diria até que provável. Mas a ideia inicial não é essa. Pelo menos no papel não é essa. Repito, sigilo de 100 anos é algo legal. A lei foi criada em 2011. Só que, a verdade deve ser dita, nunca foi utilizada por nenhum presidente tanto quanto foi utilizado pelo presidente Bolsonaro. Certo? E assim, e com relação ao orçamento secreto, também é legal. Aí fica essa indagação aí se seria moral ou não, né? Para cada um se posiciona, menciona se seria, cria o seu livre-arbítrio, tem o seu livre-arbítrio de dizer se é moral ou não, mas legal não é nada escuso. O que ainda pesa em desfavor do orçamento secreto, por exemplo, seria essa falta de transparência, que acredito que necessariamente, até pela pressão popular, ele vai deixar de ser secreto num médio prazo, né? Porque, do contrário, eu creio que ele ficaria insustentável. Outro ponto que foi mencionado, só para citar mais um exemplo com relação ao sigilo, foi com relação ao cartão corporativo, né? É outro que também recebeu um sigilo. Mas um cartão corporativo, por exemplo, quanto o presidente gasta, um exemplo aqui, quanto ele gasta com segurança. Isso aí, bom, o contribuinte tem algum interesse em saber, mas também é razoável que ele gaste um valor significativo. Gaste um valor significativo. Até porque ele sofreu um atentado quando estava em campanha, né? Então, naturalmente, ele teria pelo menos o dobro da segurança que ele tinha naquele momento do atentado, né? A ex-presidente Dilma chegava a fazer algumas viagens internacionais ou nacionais, ia com sua comitiva, que tudo aí, até aí é razoável, e chegava a reservar andares inteiros de hotéis de luxo para que ela e a sua comitiva se acomodassem. Agora, acontecia de, às vezes, eles terem que desmarcar o compromisso, mas já estava reservado, eles tinham que pagar mesmo sem usufruir. E isso, pelo menos, foi pouco ventilado, ou quase ninguém bateu em cima disso. E é um gasto. E havia um interesse também público sobre esses gastos, porque é dinheiro do contribuinte que está saindo. É dinheiro do nosso bolso que está indo para bancar esse tipo de coisa. E aí é que começa a indignação popular por conta desses pontos, né? Agora, a verdade deve ser dita que naquilo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, pela maneira dele de conduzir as situações, de falar, de agir, ela é sempre maximizada, realmente. Mas não é algo novo. Ele está inovando nesse ponto. São práticas que já existiam. Ou seja, até os próprios ex-presidentes eles ainda recebem ainda dinheiro. Imagine o presidente, que de fato também é legal. Porque o presidente, como muitas pessoas pensam, que é o chefe do Poder Executivo Federal, ganha mais. E não é bem assim. O salário mesmo do presidente é até menor do que o do deputado. Porém, por conta disso, ele tem esse direito de usar o cartão corporativo. Porque o salário dele é baixo. E se ele não usar esse cartão corporativo, de fato ele não consegue nem exercer as suas funções, essas viagens e tudo mais. Agora, aí já entra a mesma questão do orçamento e do sigilo. É legal, ele pode usar. Agora, será que é moral ele gastar um absurdo, sendo que ele pode ter gastado um pouco menos e tudo? Né? Esse absurdo nós vamos demorar 100 anos para saber. Se foi absurdo ou se não foi absurdo. Se foi a verdade. Isso foi a resposta do presidente Bolsonaro quando indagado acerca disso. E por que você não abre, não tira o sigilo disso, daquilo, de determinadas matérias? Não, daqui a 100 anos você vai saber. Ponto. Pronto, tá aí. Tá dentro da lei. Tá dentro da lei e pronto. O John Kennedy eu acho que ele não dura muito não, mas... Talvez eu não saiba desse conteúdo, né? E aí, sei que você ia falar aí, doutora Cris? Hã? O que você ia falar aí? Não ia falar. Não. Fiquei impactada aí com o que tu falou agora. Rapaz, não. Fiquei sem palavras. Não, tô brincando com o Dr. Kennedy. Jovial. Eu
Agora eu queria participar de uma rachadinha. John Kennedy rachar aqui o salário dele comigo, a Cristiane. Ele não racha não, rapaz. Aqui, ó. A anuência dele é legal. Legal. O doutor Felipe é assim, ó. Por que não tem rachadinha? Não quer gastar de jeito nenhum. Pô, vamos negociar, o orçamento secreto tá aí, meu. Mas aí no caso aqui seria no máximo discreto. Secreto não, porque... Não tem como. Não. Daqui a 100 anos vamos descobrir se o Dr. Kennedy vai realmente rachar o salário dele. Não ia rachar mesmo não. Difícil, A gente tá muito com- difícil. É muito A difícil. gente já tá com quanto tempo aí de programa, de episódio? 1h30, 1h30. Tem mais algum ponto relevante pra gente falar sobre o orçamento secreto? Sigilo de 100 anos. Eu acho que os principais pontos já Foram abordados, tratados, com certeza. Eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, levar a informação que a gente pretendia levar. É isso aí. Foram alcançados aqui. Você quer, Mas você vai deixar, fazer os agradecimentos aí, Felipe? você quer deixar alguma mensagem para os nossos podileiros? Está perto das eleições, é no domingo, e é importante a gente escolher bem os nossos representantes, pensar não só em si, mas no bem do coletivo, de toda a sociedade, né? Sim, com certeza. Eu queria mais uma vez agradecer aqui aos meus colegas, Dr. Felipe Nunes, doutora Cristiane Medeiros, Dr. John Kennedy, pelo convite. É uma grande satisfação poder vir até aqui, participar, levar essa informação aos nossos podileiros. Não é isso? Podileiros, rapaz, eu gostei desse convidado, porque ele Todo- fala podileiros. Claro, agora eu entendi bem. Então, assim, é bastante gratificante poder participar e contribuir, certo, com essas informações. Eu creio que nós conseguimos atingir o objetivo, Com certeza. que era esclarecer, tentar mostrar o ponto de vista legal dessas duas matérias que tanto vêm sendo tratadas e que, consequentemente, é de interesse público, né? Então, eu fico feliz e agradeço a todos. Obrigada. Isso aí. Agora, você é um convidado privilegiado. Vai ganhar um brinde aqui. Nossa patrocinadora online Telecom. Em uma empresa fornecedora de internet. Conheço bastante, inclusive utilizo na minha casa e no escritório. Mas Ó, pronto, tá aí. É, produção e a internet? Como é que Online, tava? online Telecom. Olha, gente, a internet tá ótima. Online Telecom. Um boné também da nossa patrocinadora Madepedras. Mostra aí pra gente aí, Cuca. Boné dá pra ver. E tem, qual é o Instagram da Madre Pedras para as pessoas seguir? Deve ter aí, que eu não lembro agora. Madepedras 10. A gente vai, não. Tem Madepedras 10. Madepedras 10 e também vai estar na descrição do vídeo aí. Tá aqui, gente. Madre Pedras 10, Aí, tá Instagram, vendo? da nossa Rapaz, patrocinadora. Acho que eu... Aí, mostra aí. Vamos seguir aqui o É um tirante, tem um tirante sim, se eu não me engano aí, né? Aí. E aí, tá on? O pai tá on? Tá não, a mulher, olha, o pai não tá on. Dá pra ver aqui a mulher dele não. Ele trouxe a mulher aqui, ó, do lado dele aqui, ó, vigiando, entendeu? Mostra bem aí, mostra aí a mulher dele aí, o kit ó. da academia. Aí, olha. Trouxe aqui do lado, aqui na rédea, pra uma mulher dessas, viu? Assessora. Qual foi a garrafinha? Um bloquinho de novo. O chaveirinho. A caneta, Um bloquinho de notas aí. Dia de anotar, tudo. E o bonezinho da Madepedras, é isso aí. A garrafinha da academia e o boné da Madepedras. Hoje eu fui privilegiado, de fato. Você nem gosta de tomar uma, né? Esse copo aí nem combina com você. Semana, né? Só não sei se a mulher vai deixar, né? Tudo... Ah, tá certo. Mas tá aí. E aqui na nossa patrocinadora Madre Pedras, aqui no mês de outubro, tá tendo promoção, viu, gente? Sigam o Instagram. Na compra de uma madeira para teto, ganha um super desconto em telhas. Show de Corram, bola. Sigam o Instagram da Madre Pedras e aproveitem a promoção desse mês. E aí eu agradecer também a nossa patrocinadora Pizzaria Predileta. Ah, daqui a pouco tem pizza. Justamente, daqui a pouco, ó, saiu daqui, Pizzaria No Predileta. próximo episódio vai ter 1 hora da pizza.
Pronto. O Pizzaria Predileta, Conserva Empreendimentos, Vitória Barroso Turismo, Faculdade CrisFap, Online Telecom e Mader Pedras. Tá passando aqui, qual é o lado? Tá passando? O outro lado, né? Tá passando bem aqui, ó. Nossos patrocinadores nesse cantinho aqui, perto da jarra. É aqui. Pronto, tá aqui. Aqui, o negócio aqui é complicado. E é isso, galera. Se você ficou até aqui, gostou desse episódio esclarecedor, cheio de conhecimento, importante mencionar que não foi levantado nenhum posicionamento político. A nossa intenção é só levar o conhecimento. A nossa intenção é só levar o conhecimento. Então, se você ficou até aqui e gostou desse episódio, compartilhe bastante, faça a sua inscrição, ajude o nosso canal a crescer, deixe seu like, assine o sininho das notificações, comentem bastante e até o próximo episódio, galera. Tchau. Boa noite, até o próximo episódio.